Compartilhar de novo. Aqui. Ana Carolina, tá João Paulo, claro, Miriam, Ana Carolina, Beta, Guilherme Franco também está presente, Lauzene, Rafael e Will. Está lá, Rafael em Pernambuco, Will na Bahia, Lauzene em Niterói, Guilherme, acredito, no Rio, Beta no Rio, Ana Carolina no Rio, João Paulo no Rio. Então, não apareceu ainda não, sabe, Tá. Beta? Foi. Apareceu. Bom, essa apresentação, professor, é básica, né? Porque eu estou começando, né? Eu ainda estou terminando a faculdade, para quem não me conhece, né? Eu sou a Roberta, o pessoal me conhece como Beta Lenz. Eu estou terminando a faculdade de Física da Uninter, em Curitiba, e o professor Elael gentilmente me concedeu a honra de estar com vocês aqui como ouvinte. Então eu já estou um pouco interessada, né, nessa questão aí de cosmologia, do estudo de teoria de campos, de partículas, gravidade. Aí eu já estou pesquisando alguns temas, né, para poder contribuir um pouco com o conhecimento e compreender melhor as aulas e tudo. E nas pesquisas eu me deparei com um assunto que eu fico muito interessada na física, que é a termodinâmica, né? E da termodinâmica, particularmente a entropia. A entropia me fascina. Então eu já estava fazendo na iniciação científica alguma coisa com o professor Daniel sobre a entropia de Shannon na computação quântica. E então não é um tema assim totalmente estranho para mim. Aí quando eu estava pesquisando a questão da gravidade, né, do acoplamento, toda a teoria de Young-Mills que eu tenho acompanhado também, eu me deparei com a gravidade entrópica. Eu sei bem que, pelo pouco que eu li, que é um tema controverso, né, porque ele vai de encontro à teoria da unificação, né, colocando a gravidade como uma força emergente, né, vamos dizer assim, da entropia, né? Então, mas eu achei interessante. Então eu vou colocar aqui um esboço, mais ou menos, do que eu fiz para organizar um pouco a apresentação e também a minha mente, né, para eu, se for possível, me aprofundar um pouco mais, ou de acordo com o que vocês me orientarem, o professor Elael, eu transformar, né, esse tema, se for muito controverso, em algo mais ou menos que vá para a pesquisa que vocês estão fazendo, né? Inclusive, eu acho que a correspondência ADS/CFT, que fala da holografia, né, não vai de encontro com a força da unificação, né, a teoria da unificação, que a teoria das cordas ela fala também da questão holográfica. Então vamos ver se eu vou me colocar bem aqui e espero que vocês gostem. Bem, aqui eu estou falando sobre a interação, né? Eu procurei saber se haveria uma interação entre a gravidade entrópica e a correspondência ADS/CFT, que é significante de Sitter Conformal Field Theory. É um tema da física teórica, que busca conectar a gravidade e teorias quânticas de campos. O conceito da gravidade entrópica é muito novo, né? Eu até fiquei assim espantada de ser tão novo, com um artigo de 2010 do físico teórico Eric Verlinde. Inclusive foi esse artigo que me saltou aos olhos, foi a primeira coisa que eu li antes de fazer essa apresentação. Aí eu dei uma lida e a partir da leitura desse artigo eu fui fazendo outras pesquisas num tempo muito curto, né? Então vocês me perdoem se tiver alguma coisa assim muito superficial, mas foi um tempo curto que eu tive para poder fazer essa dissertação. A gravidade entrópica é uma proposta que sugere que a gravidade pode emergir de princípios termodinâmicos e de entropia.
Segundo essa visão, a gravidade não é uma força fundamental, mas uma consequência da natureza estatística da informação. A ideia é que a gravidade surge a partir da maximização da entropia em sistemas físicos, onde a geometria do espaço-tempo é influenciada pela distribuição de informações ou microestados presentes. Toda a questão da entropia, né, que é a informação de um sistema. Eu, assim, particularmente, o pouco que eu estudo da entropia, eu não enxergo a entropia como uma desordem, né, mas seria uma configuração de informações de um sistema. É mais ou menos assim que eu vejo, porque a desordem me causa assim, algumas questões, assim, quando a gente... Sim. Pudesse só fazer um acréscimozinho ali, sim. um acréscimozinho histórico, que é o seguinte, para quem ainda tem estudantes presentes aqui, pessoas que estão mais avançadas, que talvez já saibam isso, mas na década de 80, já havia, não na direção da gravidade entrópica, mas já havia uma movimentação na direção da gravidade, a gravidade não sendo uma força fundamental, mas sendo uma força efetiva, resultante das interações fundamentais, das 3 interações do modelo padrão. Essa ideia se chamava Effective Gravity Theory, teoria da gravitação efetiva. Ou seja, a gravitação era uma emergência a partir das demais interações. Diferente, claro, da gravidade entrópica de Ferninde, que Ferninde propõe algo ligado à informação. Então, só para chamar a atenção, isso foi desenvolvido mais ou menos, assim, teve uma atividade forte, em física tem muito isso, física teórica de mais isso. Tem uma atividade forte, tem um pico, né? Em certos anos, assim, a gaussiana ficou aí, o pico da gaussiana ficou entre 81 e 84. Em 84, com o advento das teorias de cordas e a possibilidade de se resolver o problema da gravitação quântica a partir das cordas, então a atividade sobre effective gravity, ela desapareceu, assim, ela esmoreceu muito, ela se atenuou muito. Tinha um pico forte em 82, né? Eu lembro até porque foi no ano que o Brasil perdeu a Copa para a Itália, né? Naquele ano da Copa da Espanha. Eu me lembro no dia do jogo do Brasil para a Itália, a aula do professor que estava dando um mini curso sobre gravidade efetiva foi interrompida na hora do jogo, porque todo mundo queria ver o jogo, todo mundo que estava no ICTP do mundo todo queria ver o jogo, e eu estava com a camisa do Brasil naquele dia, não era verde e amarelo não, era a camisa branca, mas Brasil, e acabamos perdendo de 3-1 para a Itália, foi uma tristeza. Mas eu me lembro, nesse dia, estava o Anthony Zi, né, que é um professor de origem chinesa, ele é chinês brasileiro, sino-brasileiro, porque ele passou um período da vida dele na juventude, a família dele emigrou para o Brasil, e ele morou em São Paulo muitos anos no ensino médio, no ensino fundamental e médio. Quando ele entrou na universidade, ele foi para os Estados Unidos, e aí ficou lá. O Anthony Zi, muitos de vocês conhecem até o livro dele, também tem um bom livro de teoria de campos. O Zi trabalhava e foi um dos nomes fortes na questão da gravidade efetiva. Então, se alguém, por alguma questão histórica ou cultural, quiser voltar às origens e voltar lá na década de 80, 81, 82, vocês podem procurar Zi, Anthony Zi, Effective Gravity Theory. Não foi só o Zi que trabalhou nisso, o Jacques também, tinha os grandes nomes da teoria de campos trabalhando em gravidade efetiva. Eu estou só recordando isso, porque, como a Beta está dizendo, essa ideia do Ferninde de trazer a gravidade como sendo uma emergência e não mais uma interação fundamental, ela não é assim, original dele. É original dele a ligação com a teoria da informação. Então, fica só dada essa informação a efeito de cultura para vocês aí. Então, retorno a você, tá, Beta? Tá, muito obrigada, professor, pela informação. Depois eu vou pesquisar o Anthony. Effective Gravity. Bem, eu coloquei aqui, gente, sobre a correspondência ADS-CFT, mas obviamente, né, vocês sabem, então não vou nem ler, mas realmente eu fiz algo assim, um pouco por tópicos, organizado, para eu mesma poder depois, com o tempo, me aprofundar, né, e saber mais os conceitos que são bastante novos para mim. Então, essa também é relativamente nova, né, eu acho, né, pelo que eu pesquisei.
E essa relação sugere... É isso, 97. Proposta por Juan Maldacena. Então, Beto, deixa eu também acrescentar uma coisa aí. O Maldacena, Juan Maldacena, é um colega, né, argentino, né, ele é da Argentina, mas foi para os Estados Unidos fazer o doutorado. E ficou, então, se tornou uma pessoa muito conhecida, e ele que lançou essa conjectura da correspondência ADS-CFT, em 1997. Só que, se nós formos olhar as origens, em 1963, o professor Dirac publicou um artigo chamado Representações Especiais, né, do grupo de antidecídio, né? Então, é de 63, é um Journal of Mathematical Physics do professor Dirac. Ele estuda as representações do grupo de antidecídio. E ele mostra essa relação entre o grupo de antidecídio, né? Ele basicamente mostra isso, que o espaço de Minkowski, ele funciona como se fosse uma fronteira quadridimensional de um espaço de decídio cinco-dimensional. Ele estuda o grupo de antidecídio ADS 3,2, 2 dimensões temporais e 3 dimensões espaciais. Estou só colocando isso porque quando o Maldacena escreve o paper dele em 97, ele não sei se tinha conhecimento do paper do Dirac, mas não cita em absoluto. E assim, é um paper completamente desconhecido na comunidade da física. Mas aí o Edward Witten, logo em seguida, escreve um paper em cima do paper do Maldacena, vamos dizer assim, no fundo, explicando melhor o paper do Maldacena, dando todo o crédito ao Maldacena, mas explicando melhor. O paper original do Maldacena, ele é muito cifrado. E aí o Witten cita um trabalho do Dirac de 36, que é um trabalho sobre gravidade de Sitter. O Witten também não cita o paper certo. O paper certo a ser citado é o paper de 63, que é representações do grupo de antidecídio 3 mais 2, que é constante cosmológica negativa. Então, o que é importante ressaltar aqui? Isso é muito forte, né? Para quem não conhece, a correspondência ADS é muito importante, porque a correspondência ADS, ela diz o seguinte: se nós tivermos uma teoria de gravidade quântica, é difícil a gente resolver o problema da gravidade quântica. Mas, ou seja, nós temos duas coisas em jogo aí. O ADS significa gravidade e o CFT, Formal Theory, significa Yang-Mills, porque Yang-Mills não tem massa, não tem constante de acoplamento dimensional, então a teoria de Yang-Mills ela tem invariância conforme, é uma teoria com invariância conforme. Então, o que ele estabelece é que essa correspondência ADS-CFT, na verdade, é uma correspondência entre a gravidade e teorias de Yang-Mills. Não no modo que eu estou dando no curso, não é escrever Yang-Mills, gravidade, como uma teoria de Yang-Mills, não é isso. É dizer o seguinte: as funções de correlação, ou seja, a física de uma gravidade, né, quer dizer, de uma teoria de Yang-Mills quantizada, ela é equivalente a uma teoria de gravidade clássica no interior. Então, o ADS é um volume, é uma superfície 5-dimensional. No interior, eu tenho gravidade. E nas bordas, que são quadridimensionais, quer dizer, a borda de um espaço 5-dimensional é um espaço quadridimensional. E aí, nesse espaço quadridimensional de fronteira, que é um espaço tipo Minkowski, nós temos Yang-Mills. Yang-Mills, então Yang-Mills, a gente sabe quantizar Yang-Mills. Então, a relação é Yang-Mills quantizada pode ser descrita por uma gravidade clássica, não quântica. A Yang-Mills é quântica, mas a gravidade é clássica no interior desse volume, desse espaço de antidecídio 5-dimensional. Então, é um espaço de antidecídio, né? Em 5-dimensional. Ele está em 6 dimensões, são 2 dimensões de tempo e 4 dimensões de espaço. Então, é um espaço de 6 dimensões, mas existe um vínculo, por isso que a variedade de antidecídio é 5-dimensional. O vínculo é a coordenada 1 ao quadrado mais a coordenada 2 ao quadrado, menos a 3 ao quadrado, menos a 4 ao quadrado, menos a 5 ao quadrado, menos a 6 ao quadrado, é igual a constante cosmológica ao quadrado. E é negativa. A constante cosmológica é negativa, por isso que dá antidecídio. Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque é um resultado muito profundo, porque ele mostra uma correspondência entre Yang-Mills quântico e gravidade clássica. Então, se a gente quer compreender Yang-Mills quântico, aspectos não perturbativos de Yang-Mills, como é o caso, por exemplo, de TCD na rede, então a
dizer assim, o setor não perturbativo de uma teoria de Young quântico pode ser descrito por uma teoria de gravidade clássica em 5 dimensões, e Young quântico em 4 dimensões. Então, é um resultado muito importante, certo? Só queria chamar a atenção. E por que antidecível? Porque a borda, vamos dizer assim, a fronteira de um espaço de antidecível em 5 dimensões é um espaço de Minkowski em 4 dimensões. Então, isso aí está ligado ao grupo conforme, que é o grupo conforme de 4 dimensões, é o SO24, e esse grupo de conforme em 4 dimensões, ele é o grupo de isometria do espaço de antidecível, SO24. Então, só queria chamar a atenção que isso é algo altamente não trivial, esse resultado do Malta. Bom, vale a pena depois estudar isso, quem quiser entender melhor aspectos não perturbativos das teorias. Retorno a você. Obrigada, professor. Eu achei muito difícil, muito interessante, e obviamente que são anos e anos, e quiçá até o fim de estudos, né? Não é uma coisa trivial. A sugestão que eu dou é, primeiro ler o paper do Dirac de 63, e depois ler o paper do Maldacena de 97, e em seguida o paper do Witten de 98, porque o paper do Witten, ele mais ou menos, ele baixa a bola o paper do Maldacena. O paper do Maldacena é assim, é um paper fantástico, assim, mas é uma grande viagem. O cara faz umas sacações que não são nada triviais. Tá. Obrigada pela sugestão. Bom, gente, continuando, né? Eu coloquei aqui um desenho. Eu gosto muito de gráficos, diagramas e desenhos, porque a minha mente, ela associa, né, as palavras com desenhos, assim, então eu acho bacana ter essa questão da entropia e da probabilidade vindo de Boltzmann, né, a entropia aqui representada pela letra S, e o W, o número de maneiras que o sistema pode ser rearranjado no nível microscópico sem mudar o estado macroscópico. Achei muito interessante essa figura, por isso que eu coloquei aqui. Eu continuando, então, tem muita informação, tá? Mas também, mais uma vez, é um pouco para mim, né? Depois eu posso até melhorar, né? Mostrando mais graficamente, para não ficar tão cansativo, né? Mas eu quis fazer um pouco de interação desses conceitos, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu fiquei em dúvida se eu poderia juntar, né, a gravidade entrópica com a correspondência DSC-CFT. E pesquisando um pouco, eu vi que poderia ser feito sim essa interação. Se o professor Elael achar que não, né, de alguma forma esteja com alguma não conformidade, pode falar, né? Mas eu coloquei aqui, né, que tem a entropia e geometria, a correspondência a DSC-CFT implica que a entropia de um sistema em uma teoria de campo pode ser relacionada à área de um horizonte de eventos em uma descrição gravitacional. Está em linha com a ideia de gravidade entrópica, onde a geometria do espaço-tempo, neste caso a geometria do espaço ADS, é determinada por considerações de entropia. Na física teórica, a correspondência anti-de Sitter / teoria de campo conforme, frequentemente abreviada como ADS-CFT, é uma relação conjecturada entre dois tipos de teorias físicas. De um lado estão os espaços anti-de Sitter, que são usados em teorias da gravidade quântica, formuladas em termos de teoria das cordas, ou teoria M. Gente, teoria das cordas eu tenho um pouco de conhecimento, mas a teoria M ainda não estudei. Então está aqui também para eu poder estudar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de conhecimento. Roberta, a teoria M ainda não existe. Ah, tá. A teoria M ainda é uma conjectura, não, tá certo, não tem problema. A teoria M seria uma teoria completa em 11 dimensões, porque a teoria de cordas, ela engloba a supergravidade em 10 dimensões. Então, só para falar com vocês, não existe um lagrangiano, uma ação que descreva a teoria M. A teoria M é também uma conjectura. É como se fosse assim, a busca de um tesouro perdido. É um santo graal. Então, a gente está sempre em busca
desse cálice de Jesus, né, que é a teoria M, mas ainda existem conjecturas, porque existem já, assim, várias teorias de cordas e 10 dimensões. Então, quando começou a proliferar o número de teorias, é porque deve ter uma teoria mãe, uma teoria maior. Então, o que se espera é que, a partir de uma teoria M definida, né, e vamos dizer assim, e consistente em 11 dimensões, a gente possa obter as diferentes teorias de cordas. Teorias de cordas tipo 1A, 2A, 1B, teorias de cordas heteróticas, então, cordas Ben Schwartz. Então, como há uma certa variedade já, pluralidade de teorias de cordas, se imagina que elas devam derivar de uma teoria mais completa em 11 dimensões, que é a teoria M, mas nós não temos ainda, assim, o que é a teoria M, só para dizer. Então, se você não sabe, é porque você está sabendo, você está sabendo porque ela não existe. Então, se você estiver dizendo que sabe alguma coisa, seria terrível. Fica tranquilo que nós não sabemos. Ainda bem que eu não falei besteira. Temos várias conjecturas, assim, mas assim, não há uma teoria formulada chamada teoria. É um projeto. Então tá bom. Obrigada. Bom, do outro lado da correspondência estão as teorias de campo conforme, CFT, que são teorias de campo quânticas, incluindo teorias semelhantes às teorias de Yang-Mills, que descrevem partículas elementares. Flutuações quânticas e entropia em sistemas descritos pela correspondência DS-CFT. Flutuações quânticas podem ser vistas como gerando modificações na estrutura do espaço-tempo gravitacional. A gravidade entrópica pode ser vista como uma forma de entender essas flutuações, como contribuindo para a dinâmica da gravidade, onde a entropia das flutuações quânticas influencia a curvatura do espaço-tempo. Aí eu acho que está um cerne, né, dessa questão aí da gravidade entrópica, né? Começa aqui, nessas flutuações quânticas, influenciando a curvatura do espaço-tempo. E entrou também a holografia, que ambos os conceitos, tanto a gravidade entrópica como a correspondência DS-CFT, incorporam uma forma de holografia. Na correspondência DS-CFT, a informação sobre o volume do espaço DS pode ser codificada na borda, enquanto na gravidade entrópica sugere que a gravidade, como emergente, pode ser vista como uma manifestação da informação que existe em superfícies que encapsulam um volume. Eu achei muito interessante, né, essa visão da holografia na correspondência da CFT, que já é bem conhecida, né, mas na gravidade entrópica também, né. E a termodinâmica e gravidade, a relação entre termodinâmica e gravidade é evidente em ambos os conceitos. A gravidade entrópica frequentemente utiliza princípios termodinâmicos para explicar a origem da gravidade, enquanto na correspondência DS-CFT, a entropia e a termodinâmica desempenham papéis cruciais na compreensão das transições de fase e das propriedades do espaço-tempo. Quer falar alguma coisa, professor, sobre essas considerações? Opa, não precisa, tá ok. É uma coisa que essa tua figura aí do lado mostra exatamente o que é a conjectura de Malta-Sena, que é justamente o espaço interno, né, o volume é antidecível, quer dizer, e a borda é onde está a teoria de Yang-Mills. Então, em teoria de Yang-Mills vive na borda e o antidecível incorpora a gravidade do seu interior. Essa é a correspondência. Né? Isso, basicamente, está no paper do Dirac, de 63. O que é interessante que o professor Dirac, em 63, no paper dele, devido a ele estudando as representações do grupo de antidecível, da mesma forma que a gente estuda as representações do grupo de Poincare. E aí, as representações unitárias e irredutíveis do grupo de Poincare descrevem as partículas, acomodam as partículas físicas, uma certa massa e um certo spin, ou se a massa for zero, a massa nula e a helicidade. Então, as partículas relativistas, as partículas associadas aos campos relativísticos, todas as partículas do modelo padrão, fora, elas são associadas, elas são representadas por
ou seja, elas são associadas a representações unitárias e redutíveis do grupo de rede. E aí Dirac quis fazer o mesmo exercício no espaço diante de Sitter. Ele viu como é que fica, quem são as partículas de um espaço diante de Sitter. E o que ele encontra de muito interessante é que existiria uma partícula mais fundamental do que todas as outras, e a partir dela se poderia compor as demais partículas. Isso em 63. Então ele chama essa partícula de singleton, que seria a partícula única, seria a partícula mais fundamental. Seria, dentro dessa visão platônica do Dirac, seria o átomo verdadeiro grego, né? Seria a busca não radical de um átomo, que seria o singleton. E ele mostra como, por exemplo, elétrons, na época não havia ainda o tal, né? Mas o elétron, o muon e o próprio fóton, como eles seriam objetos compostos a partir dos préons, dos singletons, que mais tarde, na década de 70, Salan retoma esses estudos e chama de préons, que são as partículas primárias, né? Então, só para mostrar que o espaço diante de Sitter ele é rico o suficiente para mostrar que existem partículas mais fundamentais do que os quarks elétricos no modelo padrão. Quer dizer, teoricamente, né? Ninguém encontrou um pré ou um singleton ainda. E, justamente, o espaço diante de Sitter, né? Por ter essa característica de constante cosmológica negativa, ele tem a particularidade de acomodar essas partículas chamadas preônicas. O de Sitter não. De Sitter é constante cosmológica positiva e ele não acomoda essas partículas. Mas foi interessante porque o paper de Dirac é de 63, então vamos observar a história da física. Posteriormente ao paper de Dirac, Gell-Mann e o Zweig, separadamente lá na Rússia, eles propõem os quarks. Por quê? Porque, como Dirac fala do singleton, mostrando que existe um objeto mais fundamental do que as próprias partículas pensadas elementares na época, próton, nêutron, eles falam, bom, se existe um singleton, eles começaram a pensar o que poderia compor o próton e o nêutron. E aí eles lançam a ideia do quark. Mas, assim, havia uma inspiração a partir desse paper do Dirac, que é muito pouco divulgado na comunidade física, que é as representações especiais do grupo diante de Sitter. É o Journal of Mathematical Physics de 63. Então, só para chamar a atenção, né, que as coisas estão muito mais relacionadas do que podem parecer a gente simplesmente lendo os papers, né? Existem assim, relações de bastidor que mostram por que a física caminhou numa direção. Se não tivesse tido esse paper do Dirac, que foi rejeitado pelas revistas de física, e foi aceito na revista de física e matemática, não sei quando apareceria o modelo de quarks de Gell-Mann. Quer dizer, o Dirac inspirou essa ideia de que há objetos mais fundamentais do que as partículas que eram consideradas elementares na época. Até 63 o próprio era considerado elementar, o nêutron, o meson-pi também. Mas aí, com a ideia do quark, ainda que o quark fosse hipotético, só aparece no final da década de 60, em 69 e 70, eles propuseram a ideia de que há objetos mais fundamentais. Então, esse trabalho do Dirac, né, que é muito matemático, vamos dizer assim, pura teoria de grupos, né, ele basicamente inspira a ideia dos quarks. Né? Tá bom? Eu só queria chamar a atenção disso. Tá ótimo. Obrigada. Vou passar. Então, aqui é uma informação bem básica também, né, que a gravidade é muito fraca em pequenas escalas, consideravelmente difícil de combinar com a mecânica quântica do que com outras forças fundamentais. A gravidade entrópica é uma outra maneira de abordar o assunto na busca pela unificação da gravidade, com as forças fundamentais da natureza em nível microscópico. Na gravidade entrópica existe a suposição de que a informação associada a uma determinada parte do espaço obedece ao princípio holográfico, o qual afirma que a informação contida em um volume de espaço pode ser representada por uma teoria que reside na fronteira daquela região. Aí eu coloquei essa figura também, né, representando limite, né, dimensional aqui, o espaço-tempo, assim, ADS assintótico. Eu achei
essa figura aqui muito interessante, professor Elael. Você pode falar um pouquinho sobre ela, se for? Sim, com certeza. Uhum. Tá certo. Então, o que a gente está vendo aí, né, é justamente a região, quer dizer, a assíntota do espaço de antidecídia, o espaço de antidecídia, assintoticamente, ele tende ao espaço de Minkowski. Então, a gravidade que está no interior do espaço de antidecídia, quando você faz essa correspondência, essa assintosidade com a superfície, está aqui na linha na linha inferior da figura, tem 3 + 1 dimensional boundary. Então, essa é a fronteira quadridimensional, que é o espaço de Minkowski, né? Então, é onde nós temos a teoria de Young-Mills, né? E no interior, nós temos o espaço de antidecídia, a DS5. Essa região assintótica, né, é a região que a gente pode conseguir, porque o espaço de antidecídia tem um certo raio. Então, é quando o raio vai tendendo a zero ou tendendo a infinito, nós temos essas duas regiões assintóticas, né, que são as bordas. E o espaço de antidecídia é como se ele fosse uma espécie de um carretel. Ele tem um círculo superior, um cilindro e depois um círculo inferior, né, de raios distintos. Então, você pode atingir, seja a parte superior que a parte inferior, que são os limites assintóticos. E a superfície quer dizer, quando você faz uma das coordenadas temporais tender a infinito, você se aproxima do espaço de Minkowski, que é onde você tem a gravitação. Tá? Isso aí, deixa eu ver, não está no paper, vou tirar aqui. Não, no paper do item, que é o paper consecutivo ao de Maldacena, no paper do item de 97, que acaba sendo publicado, é um archive, eu acho que acaba sendo publicado no final de 97, ele vai a fundo no paper do Maldacena e ele explica exatamente quais são os limites, como você mostra que o espaço de Minkowski é uma fronteira do espaço de antidecídia. E aí, por isso, você faz a correspondência entre Young-Mills na superfície e gravidade no interior, certo? Tá ótimo. Vou passar aqui, tá bom? Bem, aqui eu falo sobre a segunda lei da termodinâmica, né, que é o aumento da entropia. Se uma partícula de massa m, ao se aproximar da superfície holográfica, ela aumenta a entropia por um valor ΔS. Então, estará associado ao movimento da partícula na proximidade da superfície com uma força de origem entrópica. A força entrópica é definida por F igual a temperatura, ΔS sobre ΔX. Gente, isso aqui eu fiz é um resuminho, porque é mais ou menos por aí que matematicamente o paper que eu estava lendo, o artigo começou a se transformar em fórmulas, né, para explicar exatamente a força entrópica fazendo a gravidade emergente, né, tentando explicar. Então foi só para situar mesmo, né? Aí o paper virou um pesadelo, né? Aí tem que ter muito mais tempo, né? Mas a figurinha do lado é boa, ela mostra justamente, né? Você tem Super Young-Mills, N igual a 4, né? Que é a teoria conforme por excelência. São 4 supersimetrias, né? Então é um campo de Young-Mills associado a 4 chamados guedinos de Young-Mills, 4 partículas de spin-meio que fazem o papel de mediadores fermiônicos, e depois a gente tem a correspondência, justamente a constante de acoplamento de Young-Mills, né, e o número de cores, né, o número a dimensão, né, o número de espécies, né, das partículas que são carregadas segundo Young-Mills. Então são as duas constantes adimensionais da teoria de Young-Mills, e ele relaciona isso então com a constante de acoplamento forte e aquela relação entre o raio de antidecídia e esse comprimento aqui, esse comprimento fundamental. Então, eu vi essa... desculpa. É isso aí que é a correspondência, é o cerne da correspondência de aderência. Eu peguei essa figurinha exatamente porque me lembrou muito das aulas que a gente está tendo de Young-Mills, né? Porque a gente fala muito sobre essa fórmula que está aqui, né, professor? Inclusive com o professor que está dando aula para a gente agora, ele também
está se aprofundando muito nessa correspondência. Olha só, então, por exemplo, aqui se fala assim, teoria de cordas tipo 2B sobre... Então, isso aqui é uma compactificação. Esse ADS5 vezes S5, a gente tem um espaço 10-dimensional. 5 dimensões espaço-temporais são um antidecíper de 5 dimensões. E as 5 outras dimensões são dimensões puramente espaciais, que são uma 5 esfera. Uma esfera 5-dimensional. O que é a esfera 5-dimensional? A esfera 5-dimensional é um espaço quociente entre SO6 e SO5. SO6 tem 15 geradores e SO5 tem 10 geradores, né? Então, 15 geradores de SO6 menos os 10 geradores de SO4, de SO5, me dão as 5 dimensões. Esse aqui é uma SO5, é uma esfera 5-dimensional, SO6 sobre SO5. Então, essas 10 dimensões, elas são as dimensões lá da teoria de cordas. E quando faço a compactificação, eu não vou direto para o espaço de Minkowski. Eu, em vez de compactificar de 10 dimensões para 4, nós compactificamos. O que o Baldacena mostra é que a solução é compactifica de 10 dimensões para 5 espaços temporais, e aí sai do espaço de antidecíper, e as outras 5 dimensões formam uma 5 esfera. E aí a 5 esfera tem como grupo de isometria SO6, mas SO6 é isomórfico a SO4, que é justamente o grupo que aparece na Super Young Mills. Então, tem toda uma correspondência de teoria de grupos que mostra por que ADS5 vezes S5, cartesiano S5, seria uma teoria de Super Young Mills em 4 dimensões. Porque uma supersimetria em 10 dimensões, ela pode corresponder a 4 supersimetrias no mundo quadridimensional. Mas aqui, o mundo quadridimensional é a fronteira do ADS5. Então, aparecem 4 supersimetrias, porque eu tenho uma supersimetria em 10 dimensões, né, 4 dimensões, 4 supersimetrias. E a simetria S4, ela aparece por conta da isometria do S5. Então, é só o que eu acho interessante a gente observar, como a teoria de grupos, ela controla toda essa correspondência, que depois é uma correspondência que vai no nível quântico, né? Então, é importante ter em mente essa discussão. Bom, só tá. Vou perguntando a você, né? Muito obrigada, professor. Eu vou me aprofundar bastante na teoria de grupos. Eu já percebi que tem que estudar mais esse... Não, é fundamental. A teoria de grupo é um curso constitutivo de qualquer pessoa que faz teoria de campos, física, de interações fundamentais. Estou no caminho, então. Bom, já estamos acabando, né? Aqui eu coloquei uma figura, né? Uma representação gráfica, né? Um desenho da correspondência ADS-CFT, retirado do logotipo do programa S sobre holografia ADS Plasma Quark Gluon, em Viena, em 2010. A dinâmica da teoria de campo, fortemente acoplada, vivendo na fronteira do espaço-tempo, é espelhado pelo sistema dual gravitacional fracamente acoplado no volume do espaço-tempo. A representação enfatiza o caráter holográfico da dualidade, onde a descrição gravitacional 3D é capturada por uma teoria dual que vive numa folha 2D como um holograma. Então, aqui é a representação, né, dessa figura 2D e o holograma, né, aqui na figura do espaço-tempo, em 3 dimensões. Eu achei também interessantíssima essa representação. Se o professor quiser, é a honra de fazer o desfecho da minha apresentação, falando sobre essa representação gráfica, por favor. Oi? Professor? Eu estava sem som. Sim. Tá certo? Então, essa é justamente essa correspondência, né? O que é gravitacional, né? Numa teoria, vamos dizer, em D dimensões, ela é uma teoria tipo Young-Mills, num espaço de 2 dimensões, sempre uma dimensão a menos, né?
Então, é isso que é a holografia. Quer dizer, a imagem de uma gravidade é um Young News. É como se fosse isso. Você tem, é como se você tivesse uma imagem projetada numa parede. Você tem um objeto tridimensional, mas a imagem dele quer dizer, se o objeto tridimensional é a gravidade, o objeto bidimensional é a Young News. Então, é sempre essa correspondência. Agora, é importante observar que essa ideia da holografia ela foi incorporada fortemente à matéria condensada. Então, na física de matéria condensada, tem um pesquisador, né? O sobrenome dele é Sardeb, né? Eu acho que é Sardeb. Se escreve S-A-C-H-D-E-V, Sachdeb, né? Ele escreveu, acho que os trabalhos dele são mais ou menos de 2009, 2010. O Sardeb, ele introduziu a ideia do que seria o correspondente, o análogo de um black hole em matéria condensada, e ele então associa, para descrever os chamados férmions pesados, ele faz o que é uma questão importante na matéria condensada, estamos em formatos de férmions pesados, ele mostra que a física dos férmions pesados pode ser escrita em termos de uma teoria holográfica, correspondência ADS matéria condensada. A correspondência ADS-CFT é gravidade, né, em 5 dimensões, correspondente a Young News em 4 dimensões. É a ideia original de Malvacena. O que Sardeb faz, né, é fazer a correspondência ADS matéria condensada. Então, ele pega um ADS tridimensional e faz a correspondência com um sistema planar bidimensional. Então, a matéria condensada está no plano e é como se eu tivesse uma gravidade tridimensional que é vamos dizer, associada a uma imagem holográfica que é a matéria condensada, no plano de 2 dimensões. Então, isso ganhou bastante espaço a partir de 2009. Então, se alguém quiser ter, por exemplo, alguma relação também, tem uma série de aulas dadas por Herzog, em mais ou menos, eu acho que foi um archive também de 2009, ele dá uma série de aulas sobre superfluidez, que é um fenômeno típico da matéria condensada, e supercondutividade em termos de holografia. Então, houve toda uma movimentação muito forte a partir de 2009. Eu estou colocando isso, né, porque mostrando como essa ideia vamos dizer, da conjectura de Maldacena, que em princípio se poderia dizer, não serve para nada, vamos dizer assim, é uma formulação matematicamente interessante, mas observar que a comunidade da matéria condensada incorporou. Tem os chamados supercondutores holográficos, né, que foram estudados por esse Herzog também. Depois o Herzog, eu me lembro, faz uma série de aulas também sobre superfluidez e supercondutividade. Herzog se escreve H-E-R-Z-O-G, Herzog. Então, é um nome importante na correspondência ADS-CFT aplicada a sistemas de matéria condensada. E o Sardeb faz trabalhos também aplicados à física de matéria condensada, mas estudando férmions pesados. Eu vou recuperar aqui para vocês, porque eu tenho comigo, vou pegar aqui uma pasta minha. Se alguém quiser ler o paper do Witten, que é basicamente uma tradução do paper do Maldacena de 97, o paper do Witten, ele sai no Archive 98. Ele é o Archive 9802-109. Mas, de qualquer maneira, o do Witten, desculpa, é um archive, exatamente, na época se grafava de frente, é o REPTH, High Energy Physics Theory, barra 9802-2150. 980, ou seja, na verdade é 9802-150. 98 é o ano, 02 é fevereiro e o número é 150. Ele também está publicado no Advanced Theoretical Mathematical Physics. O paper do Witten se chama Anti-de-Sitter Space and Holography. Então espaço de anti-de-Sitter e holografia. É o paper do Witten. Esse paper, se alguém quiser ter uma ideia básica sobre a holografia, no paper do Maldacena, eu sugeriria, ao invés de ler o original de Maldacena primeiro, ler o paper do Witten primeiro, porque depois, indo ao paper do Maldacena, vai ficar mais. O paper do Maldacena é o primeiro, mas ele é muito cifrado. O paper do Witten traduz melhor o paper do Maldacena.
volta centro. Então, começa pelo item e vai para o volta centro. O item, então, é esse REP-PH que eu falei com vocês, e o volta centro também é um REP-PH de 97. 9711 é de novembro de 97. 9711 P200. 9711 200. E o do item é 9802, que é fevereiro, 150. Então, são os papers que, vamos dizer assim, mostram o que a Berta está nos mostrando aí sobre essa correspondência ADS-CFT, que é a base, né, desse estudo da gravidade entrópica. A gravidade entrópica está baseada nisso. Então, e tem também, aqui nossos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nelson Braga e Henrique Boschi, né, e alguns colaboradores, né, ex-estudantes, eles trabalham, tem também o nosso colega peruano lá, que também trabalha no grupo deles, que foi estudante de doutorado dos dois. Cara, esqueci. Peraí, depois eu vou, se eu me lembrar, está na UFRJ também. E esse grupo trabalha com a correspondência ADS-CFT em física hadrônica. Então, eles estudam a física, aspectos não perturbativos da QCD, utilizando a correspondência ADS-CFT. Então é isso, pessoal. Eu acho que é um campo, assim, física realmente muito além do modelo padrão, né? Então, tem tudo a ver com nossa discussão aqui. E é uma questão, no nosso grupo, aqui, obrigado, Rafael colocou aqui para nós o archive do item. Obrigado, Rafael. Rafael colocou aqui já o link do archive do item 9802-150. Obrigado. Então, assim, é um assunto interessante, né? É um assunto que já tem quase 30 anos, né? Já tem 24 anos, na verdade 25 anos. Começou em 97, então 21 anos, né? 31 anos, não, né? 31 anos. Não, 21 anos. Né? É novinho. Mais ou menos 98, 24 anos, né? Então, é um assunto novo, ainda muito aberto em vários canais, sobretudo na questão da gravitação quântica, e esse trabalho do Felida, né, que são na faixa de também 2010, assim, entram na época que realmente o artigo do Volta Centro se popularizou muito a partir de 2009, quando ele foi trazido também para a matéria condensada, né? Então, eu acho que vale a pena, quem quiser dedicar um tempinho para estudar isso. Assim, ninguém do nosso grupo trabalha, nós não estamos trabalhando na correspondência DSCFT, no nosso grupo. Isso, aqui no Rio de Janeiro, quem trabalha nisso é o pessoal da UFRJ, o Nelson Braga, o Henrique Boschi e o nosso colega peruano que está lá com ele, né? Que foi até pós-doc nosso no CBTEC. Ele fez um pós-doc com a gente e depois ele fez um concurso e passou para o UFRJ. Ele é ex-aluno do grupo de lá. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse tópico como sendo um tópico cultural, né? Assim, quem quiser aprender, assim, em termos culturais, vale a pena, porque ainda se fala muito nisso, né? É um assunto que está sempre em aberto. Então, faz parte da formação também aprender um pouco isso, sobretudo pelas aplicações da matéria. Aqui o Rafael está dizendo, aqui na UFPE tem algumas pessoas que trabalham também na correspondência dessa. É o Bruno Carneiro, Rafael? Pode abrir teu som, Rafael, por gentileza. É o Bruno? O Bruno, sim, ele também trabalha nisso. Tá certo. É porque o Bruno, nosso colega Bruno Carneiro, da UFPE, ele teve um doutorado, quando fez um doutorado nos Estados Unidos, ele já se doutorou trabalhando em teoria de corpos. E aí, provavelmente, ele, a partir da teoria, egresso da teoria de corpos, ele está trabalhando com DSC. Bruno Carneiro, na UFPE. Então, vale a pena a gente dar o crédito aos colegas, né? E aqui no Rio, o grupo da UFRJ. Então, obrigado, Roberto. É um assunto interessante. Para você que está na graduação, é um esforço grande fazer isso, mas é muito legal essa tua coragem, né? De enfrentar esses assuntos difíceis, né? E tem toda uma... Tem, assim, problema profundo de Young News, que é não perturbativo, questões profundas de gravitação quântica, questões importantes de teoria quântica de campo, teoria de grupos, né? Então, é um curso, é uma área de trabalho, assim, para quem já tem uma certa experiência, né? Mas, assim, é importante começar o quanto antes, né? Sim. E, assim, se arriscar nessas fronteiras aí, cara, na física, tá ótimo. Muito obrigado pela tua apresentação. Então, o Rafael levantou a referência a nossa referência do Twitter, que eu acho importante.
se alguém quiser decifrar o trabalho do Maltacena, tem o trabalho do livro, tá? Bom, então acho que era isso aí. Eu vou só falar com vocês o seguinte.